Bem, nosso grupo foi responsável por debater as questões do eixo espaços públicos urbanos. As perguntas eram: a sua cidade apresenta espaços públicos de qualidade, acessíveis, próximos ao seu local de moradia? E as respostas, as perguntas que eu queria responder eram: são efetivamente utilizados pela população? Onde estão localizados esses espaços públicos? Como promover espaços públicos que reúnam todas as condições necessárias para o seu pleno uso? Bem, demoramos muito, não demos conta da pauta toda, não chegamos nem no estadual. A gente concluiu que existem espaços públicos, a maioria não é de qualidade na cidade de Blumenau. O Parque Ramiro é o único que engloba boas condições, ainda se questiona se ele é um parque ou apenas uma praça grande. Tá? A maioria deles são mal distribuídos na cidade. Na prática, só o Ramiro tem certa utilização para algumas pessoas, vizinhos e quem tem condições de acessar via transporte particular ou público é quem acessa esse espaço. Os banheiros não oferecem segurança nem qualidade de uso. Houve um questionamento muito grande com relação a... Começaram a levantar, não, a gente tem várias praças na cidade de Blumenau toda. E a gente diz, a gente discutiu o seguinte, que esses espaços são aproveitados da malha viária, onde não são assegurados segurança das pessoas e realmente qualidade de uso desses espaços que deveriam ser coletivos e para todos na cidade. O Distrito Garcia tem apenas um espaço no meio de uma rótula para toda a população de mais de 70 mil habitantes, ou seja, toda a região do Grande Garcia não tem um espaço público de lazer, de convivência. Nós temos um espaço agora no Anel Viário Norte, o Parcão ali do Ribeirão Garcia. Fortaleza não tem parque algum. Na Itopava Central não tem parque algum. Na Escola Agrícola, na Velha, a gente tem uma deficiência de espaços públicos em todo o município de Blumenau. Com relação a promover espaços públicos que dão todas as condições necessárias para pleno uso, nós discutimos que nós temos que garantir a infraestrutura nesses pequenos espaços e praças que já existem na cidade, banheiros, bancos, bebedouros, que as pessoas não têm acesso. Você vai a qualquer parque, qualquer pracinha da cidade, não tem um banheiro público, não tem bancos, bebedouros, e os banheiros que tem não são acessíveis a pessoas com deficiência, não tem acessibilidade. Temos que ter garantia de manutenção desses espaços públicos, fazer com que as comunidades acessem esses espaços. Quanto mais pessoas estiverem nesses espaços públicos, maior vai ser a nossa segurança e também maior a manutenção. Temos que rever as legislações que proíbem ou coíbem a população do uso integral do potencial da cidade. Aqui a gente conversou que, por exemplo, muitos espaços públicos em Blumenau são privatizados ou levados à sessão pública, onde a iniciativa privada pode criar seu estabelecimento público. Por exemplo, a gente tem ali na praça, em frente à Fundação Cultural, uma iniciativa privada, ganhando dinheiro no espaço público, e nós, cidadãos, se eu quiser levar um vinho, uma taça de vinho e tomar naquela praça, eu sou proibida pela legislação. Eu não posso, como cidadã, usufruir da minha cidade. Enquanto que a iniciativa privada pode vender a sua bebida em todos os lugares, embebedar todas as pessoas, que está trazendo lucro à iniciativa privada. E eu não tenho esse mesmo direito. Então a gente quer que a cidade seja para todos, que os espaços públicos sejam para todos, e não só para aqueles que vão usufruir do dinheiro no uso do espaço público, privatizando. A gente também sugeriu como algumas ideias, a revitalização e uso do rio e ribeirões para contemplação. Então, se alguém quiser me ajudar, mas falaram-se que tem todos os entornos dos ribeirões de toda a cidade de Blumenau, que poderia ser aproveitada como um potencial para caminhada, para uso de bike, com qualidade de vida, olhando os ribeirões, a mata ciliar, de baixo custo, e ainda aproveitando esses espaços para pequenos negócios de venda de pequena alimentação e pequena bebida, que não tem grande impacto e investimento do
poder público para fazer essas pistas de caminhada, né? A gente também, parque pedonal, nas margens dos ribeirões da cidade, esse é o nome certo. Expedição linear do rio para melhorar a condição de mobilidade. Um dos integrantes do nosso grupo disse que ele fez algumas expedições pelos ribeirões e pelo rio Itajaí, que tem a gente tem um potencial muito grande para ser usado pelos gomenuenses, pelos turistas, e que isso fica desprezado e perdido porque ninguém, né, tem esse olhar para esses espaços. Efetivação do que já está previsto em lei quanto à instalação de bicicletários, arborização da cidade, favorecendo a plantação de árvores frutíferas também. Exemplo de Maringá, que fez todo um projeto de implantação de árvores frutíferas que, né, se torna uma referência naquele estado. Então aqui a gente muitas vezes prefere plantar flor do que plantar ervas medicinais, promovermos hortas comunitárias. A gente prefere aquela flor que não é durável, aumentando também os custos para o poder público, né, em vez de colocar alguma planta mais permanente ou hortas comunitárias nos bairros e também nas áreas centrais. Estimular, né, a criação de bicicletários, a arborização com as árvores frutíferas, criar espaços de convivência descentralizados para as pessoas. O que acontece? Às vezes a gente coloca uma praça pública, um espaço público, mas não tem lugar para a gente sentar, para a gente conviver entre a gente, né? Que seja agradável a convivialidade, que a gente chama, né? Identificar áreas alagáveis, impermeável para a criação de parques, um plano de drenagem urbana. Essa questão das áreas alagáveis e impermeáveis para a criação de parques foi uma ideia muito discutida no grupo também, que em grandes, né, em outros centros se faz essa localização onde são alagáveis, aí se aproveita para fazer um grande parque, aí tem um escoamento da água da chuva, enfim, né, que também a gente não aproveita. Plano de drenagem urbana, promover a implantação e implementação de hortas medicinais ou comunitárias, estimular o projeto Acolher a Praça, criação de caminhos respeitando os relevos, interligando áreas da cidade, por exemplo, caminhadas do Parque Vera Garcia pelo Morro do Gato, estimulando o transporte não motorizado, grande maciço da Coripós com acesso até a Rua Bahia, criação de paisagismo comestível. Olha, paisagismo comestível é bom, né? A gente é bem avançado. Revitalização e manutenção constante das praças e parques. Também, então a gente, além de revitalizar as que tem, torná-las mais vivas para as pessoas realmente usarem esses espaços e principalmente implementar essas praças de convivência nessas áreas onde forem implementados os programas residenciais Minha Casa Minha Vida, porque onde as pessoas têm espaço para conviver e para praticar esporte, elas não têm espaço para drogas ou para violência doméstica. Então é muito importante a gente valorizar essa periferia que tem carência de muitas coisas, então a gente também priorizar isso. Os conflitos que existem na nossa cidade, a gente diz, não existe conflito nenhum, a cidade é maravilhosa para todos. Não, existem, e muitos conflitos, né? Nós temos restrição de participação da sociedade civil em determinados conselhos, né? A gente percebe o interesse privado sempre ganhando em detrimento do interesse público da democratização da cidade. A gente também identificou como área de conflito a necessidade de transporte urbano e ocupação dos espaços públicos. Então a gente tem um conflito entre carro, pessoas e ambientes urbanizados. Então a gente tem que valorizar mais, né, a nossa convivência, um transporte coletivo de qualidade, um ambiente humanizado e não priorizar sempre o automóvel, o poluidor, né? Falta de segurança nas vias públicas e parques, acessibilidade para todas e todos, em todos os espaços da cidade, né? Falta ou insuficiência de recursos financeiros para aplicação em espaços públicos, interesses da gestão pública em detrimento dos conceitos que representam as necessidades e anseios da comunidade. Quais são os agentes que representam esses
então, conflitantes, né, que nosso grupo discutiu. Então, são interesses econômicos e financeiros representados pelas instituições, né, que representam o empresariado, que geralmente se opõe a nós, né? AMP, CDL, Sinduscom, a CIB, ou outros grupos que representam empreiteiras, incorporadoras, que não importa se aqui tem uma árvore que tem 50 anos, derruba a árvore. E a minha central de gás vai ficar aqui. Então, quando o valor das coisas fica invertido, né? Então, a gente tem que repensar nisso. O que seria possível pactuar em torno desses interesses e para minimizar e enfrentar esses conflitos? No nosso grupo surgiram algumas ideias. Primeira é rever a representatividade dos conselhos que estão estabelecidos na cidade, onde a gente pede um controle social e que ele seja tripartite, entre governo, sociedade civil organizada e institucionalizada, e também a representação dos movimentos sociais não institucionalizados, que hoje atuam na cidade, que hoje gritam em favor da cidade, que não tem assento nesses conselhos, a garantia de contrapartida social e ambiental para todo empreendimento que gere lucro para o empresário. A gente acha que é muito importante. Vai construir um prédio, vai construir também área de lazer. Não é deixar um terreninho para fazer uma areazinha verde. Vai construir uma área de lazer digna, que a gente queira que as pessoas que vão viver naquele prédio, não importa se tem 10, 20, 50 andares, se são 10, 20 blocos, ele tem uma responsabilidade também de não só vender, ganhar seu dinheiro, mas assegurar que aquelas pessoas que vão morar ali vão ter um espaço de confiabilidade digno, de respeito, seguro. Então, na estadual a gente arranhou muito pouco, porque não deu tempo, então a gente não falou nada. Não vou mentir, a gente até botou umas coisas aqui, mas a gente não chegou, né, a dar conta da estadual. Então, da estadual a gente vai fazer copiar e colar, né, melhorar o nosso local, porque se repete no estadual de uma certa forma, as grupos são muito parecidas. Tá bom, gente? Obrigada. Era isso.